já se acabou, tua esperança se apaga, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te fazer esquecer de tudo que Deus prometeu, de tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Teu nome. Teu nome. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és quem me guias. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz
graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando na sua vida e na vida da sua família. Que nesses tempos de isolamento social, esteja tudo bem com sua casa, com sua família, que essa mensagem tenha lhe encontrado com saúde, suprido de todas as suas necessidades. Irmãos, a palavra que Deus colocou em meu coração nesta semana, para esse culto, se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Mateus 8, 23. Fala assim a palavra do nosso Deus. Então, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que são tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos ter uma palavra de oração? Santo Deus, bendito Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. E pedimos a Ti, Pai, que Tu venha a falar aos nossos corações nesse dia de lutas, de dificuldades, de isolamento social, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, nos encher da Tua palavra e nos fortalecermos nela, em nome de Jesus. Amém? O tema da mensagem, irmãos, é Jesus continua no barco. Jesus continua no barco. Irmãos, às vezes nós conversamos com alguns irmãos, com alguns amigos, e a pergunta nesses dias é: onde está Jesus? Onde está Jesus quando a tempestade chegou, onde uma pandemia que milhares de pessoas estão morrendo, milhares de pessoas têm ficado doentes, as pessoas têm se isolado, se escondido nos seus lares, a economia anda em polvorosa, pessoas não estão conseguindo exercer sua profissão, seu trabalho. Onde está Jesus nesse momento? E o texto, irmãos, que nós escolhemos, que o Senhor nos contempla nessa noite, ela fala exatamente sobre tempestade, sobre um momento de angústia em que Jesus, com seus discípulos, decide atravessar o mar e no meio do caminho eles encontram uma tempestade, irmãos. Ele encontra uma tempestade e os seus discípulos ficam em polvorosa. E eles esquecem que Jesus estava no barco com eles. E eu queria compartilhar com os irmãos algumas lições que eu tiro para a minha vida nesse texto e que eu acho também que vai servir para a nossa edificação. O texto começa assim, irmãos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. A NVI fala assim: de repente veio uma grande tempestade. A primeira coisa que eu aprendo, irmãos, é que as tempestades, elas podem chegar se nós esperarmos, se nós estarmos preparados. Tudo bem que hoje, com o sistema de meteorologia, é previsto os furacões, grandes tempestades com antecedência. Na época de Jesus, os marinheiros conheciam pela aparência do céu avermelhado, ou porque o vento se aumentava.
Existem tempestades previsíveis, irmãos. Olhe, daqui a um ano sua empresa vai fechar. Não está dando certo, então você já sabe que daqui a um ano você vai ter uma pequena tempestade e você se prepara financeiramente. Mas há coisas, irmãos, que nós não estamos preparados. Problema de saúde. Quem está preparado para receber notícia que está com câncer? Quem está preparado para dizer que está com a cirrose ou qualquer outra doença? Ninguém está preparado para essa tempestade de saúde. Quem está preparado para, de um momento, sem se esperar, receber a carta de demissão? Ou um problema com seu filho. Olha, seu filho foi preso. Nós não estamos preparados para certas tempestades. Os discípulos também, irmãos, apesar da maioria deles serem pescadores, já terem conhecimento do mar, mas mesmo assim, quando a tempestade chegou, eles se angustiaram. Porque existem tempestades e existem tempestades, irmãos. Existem tempestades que chegam na nossa vida que nós não conseguimos conciliá-la. Que nós não conseguimos engolir aquilo e resolver o problema. E é nessa hora que vem a angústia e vem o não saber o que fazer. A nossa vida, ela é cheia de tempestades, irmãos, que nós não esperamos. Havia um rapaz chamado José. Ele tinha o pai, tinha mãe, tinha irmãos. Só que num certo dia, irmãos, ao ele visitar os seus irmãos no trabalho, no campo, José é pego pelos seus irmãos, jogado num poço, depois é vendido como escravo, vai trabalhar como escravo no Egito. E eu acho que José não esperava isso, irmãos. Uma tempestade de uma hora para outra, sem esperar, e um menino amado por seu pai, com uma boa família, se vê agora num estado de escravidão. Longe da sua família, longe de seus pais. Da mesma forma, irmãos, um jovem guerreiro consegue vencer uma grande batalha, é colocado como herói do povo, mas de repente ele se vê perseguido pelo rei, jurado de morte, tem que se esconder em cavernas. Uma tempestade que chegou sem o nosso irmão Davi, o rei Davi, esperar. E tanto na vida de José como de Davi não foram só essas tempestades. José é acusado indignamente, José é preso, José passa dificuldades. Da mesma forma Davi, depois de sua vida já estruturada, seu filho também se revolta contra ele. Tempestades inesperadas, irmãos. E nós temos que entender que todos nós estamos sujeitos a essas tempestades. O coronavírus atualmente é a tempestade que está se passando. Ninguém, no começo do ano, no final do ano de 2019, começo do ano de 2020, ninguém esperava que nós íamos ficar trancados em casa. Ninguém esperava que um simples vírus ia matar tantas pessoas como tem matado, encher os hospitais. A primeira coisa que a história dessa passagem do Evangelho de Mateus me ensina é que sempre haverá uma tempestade nas nossas vidas. Em algum momento, ou você enfrentou, ou está enfrentando, ou vai enfrentar alguma tempestade. Não existe uma vida de mar de rosas, irmãos. A vida é uma luta após outra luta. Versículo número 24 fala assim: E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido por ondas, entretanto, Jesus dormia. Segunda coisa que eu vejo, irmãos,
A primeira, sempre haverá tempestade nas nossas vidas. Segunda coisa, as tempestades, a força da tempestade, depende também do nosso comportamento diante dela. Como você se posiciona diante de uma tempestade? Como você se posiciona diante de uma perca de um emprego, de uma perca de um ente querido, de uma doença que chega à sua casa? Qual é o seu comportamento? No texto fala que os discípulos estavam com alguém dentro do seu barco, que era Jesus. E eles já tinham tido experiências antes de Jesus curar, de Jesus fazer maravilhas, mas mesmo assim, irmãos, a primeira atitude deles, o texto não fala nisso, mas a gente subentende, foi enfrentar a tempestade com as suas próprias forças. Irmãos, a gente vê que tempestade, ela pode chegar rápido, mas não é tão rápido que você não possa ver o que você possa fazer. Primeiro vem o vento, depois a chuva, depois os trovões. E nesse período de a tempestade começar até piorar, os discípulos devem ter feito o que eles sabiam, marinheiros. Não, olha, nós vamos baixar as velas, nós vamos costear, chegar mais para perto da praia, nós vamos tentar, de alguma forma, cortar a tempestade ou chegar antes que ela piore. E é assim também nossa vida, irmãos. Nós começamos a querer ludibriar as tempestades, resolver com a nossa força, resolver com a nossa inteligência, resolver com o que nós conhecemos, irmãos. Com o que conhecemos. O problema, na maioria das vezes, irmãos, não é a força da tempestade, mas é como nós a enfrentamos. Jesus estava no barco, mas precisou a tempestade chegar no ponto pior que estava, o barco prestes a afundar, para que Jesus fosse procurado, irmãos. Você notou isso? Apenas quando eles chegam ao ponto de dizer assim, Senhor, salva-nos porque nós perecemos. Somente quando eles tinham a certeza no coração que iam perecer, é que eles buscaram a Jesus, irmãos. Às vezes as pessoas só buscam a Cristo, irmãos, quando a coisa está para pegar fogo, para destruir tudo. Antes de tomar qualquer decisão, eles deveriam ter buscado a Jesus. Mas não, para que incomodar o mestre? Vamos fazer da nossa forma. E hoje as pessoas fazem coisas, enfrentam as tempestades, sem nem orar, irmãos. Sem nem entregar ao Senhor Jesus as nossas dificuldades. Tem um personagem chamado Asa, está lá em 2 Crônicas. Se você tiver com sua Bíblia, abra em casa. Segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 12, que fala assim. Segundo Crônicas 16, 12. No 39º ano de seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e a sua doença era de extremo grave. Contudo, na sua doença, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. O texto, irmãos, narra que Asa, ele teve um problema de saúde. O problema de saúde era nos seus pés. Mas Asa, ele sendo rei de Israel, tendo conhecimento com os sacerdotes, tendo conhecimento com os profetas, ele preferiu antes procurar os médicos do que a Deus. O texto não fala, irmãos, que é errado procurar os médicos. O texto não fala que é errado procurar os remédios. Mas o texto fala que Asa não procurou a Deus. De forma nenhuma não procurou o Senhor. E o que aconteceu com o rei Asa? Versículo 13. Descansou Asa com seus pais e morreu no 41º ano do seu reinado. Morreu no 41º ano do seu reinado. Irmãos, houve outro rei de Israel que também foi dado a sentença de morte, irmãos, que foi o rei Ezequias. Mas diferente do rei Asa,
A história conta que Isaías foi até Ezequias e falou assim: Ezequias, coloca a sua casa em ordem, porque do seu leito não vai levantar. E quando Isaías saiu de junto do rei Ezequias, ele vira para a parede e ele busca o Senhor. E quando ele busca o Senhor manda Isaías voltar e fala: olha, porque eu vi que tu se humilhaste na minha presença, eu darei mais 15 anos de vida a você. Asa, ele teve o privilégio de poder buscar o Senhor em meio ou melhor, Asa, ele teve a oportunidade de buscar o Senhor na sua enfermidade e não buscou. Já Ezequias, ele busca a Deus e Deus ouve a sua oração e apazigua a sua tempestade. Outro personagem bíblico também, irmãos, que também foi alcançado por uma tempestade e que ela enfrentou de forma diferente, conseguiu mudar a sua sina, é a mulher que tem encontro com Jesus, que ela é doente de fluxo de sangue. O texto fala que ela gastou todas as suas economias com médicos, mas mesmo assim foi de mal a pior. Mas mesmo nessa tempestade, mesmo fazendo com suas próprias forças, em certo momento ela ouve falar de Jesus e diz assim: olha, se eu apenas for encontrá-lo e tocar as suas vestes, eu ficarei curada. E ao buscar Jesus, ela consegue êxito na sua cura. E é livre da sua tempestade de saúde, irmãos. Tudo depende de como enfrentemos a tempestade. Como nós temos enfrentado hoje a tempestade de ficar em casa, como temos enfrentado a tempestade de muitas vezes temos que trabalhar em meio a essa contaminação de coronavírus. Será que temos dado o nosso próprio jeito ou temos buscado ao Senhor para que Ele possa direcionar os nossos atos, a nossa vida? Terceira coisa, irmãos, ainda no versículo 25, voltando lá para Mateus 8, fala assim: mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Os apóstolos, irmãos, entendem então que apenas a intervenção do Senhor Jesus seria capaz de tirá-lo da tempestade. Aí eles entenderam que Jesus ainda estava no barco. Eles lembraram: olha, nós estamos lutando com nossas próprias forças, nós estamos fazendo como nós achamos que é correto, mas Jesus está no nosso barco. Jesus está conosco. E nós precisamos buscar Jesus enquanto é tempo, irmãos. Nós, povo de Deus, precisamos buscar Jesus enquanto é tempo, irmãos. Nós vemos aí cada vez mais, aqui no Brasil, aumentando a quantidade de contaminados, de mortos. A curva que diz que tem que baixar nunca chega ao pico, sempre subindo. Sempre as pessoas desrespeitando o isolamento. Nós vemos também os políticos não sabem o que fazer, estão preocupados com outras coisas. E é hora do povo de Deus buscar ao Deus que serve. Buscar a Cristo em meio à tempestade. Nós não podemos ser igual aos discípulos que só buscaram ao Senhor quando a tempestade estava já a afundar o barco. E quando olha para o Brasil, irmãos, na situação que está quase afundando, irmãos. As coisas estão afundando. A economia está afundando, a política está afundando. A saúde já está afundada. E mesmo assim as pessoas não buscam a Deus. Apesar, irmãos, de parecer que Jesus está adormecido, mas Jesus está no barco. Apesar de parecer que Jesus está dormindo, mas Ele está no controle de todas as coisas, irmãos. Nós precisamos pedir misericórdia a Deus nesse momento de crise, no momento das tempestades, para que Ele entre em providência onde nós não podemos, irmãos. Eu não posso contra esse vírus. Eu não posso arranjar vaga em hospitais. Eu não posso arranjar dinheiro para aqueles que estão desempregados. Eu não posso mudar a política de uma hora para outra. Mas Jesus tem poder para isso. Jesus tem poder para mudar a concepção das coisas.
Será que nós entendemos isso? Ou será que nós só sabemos criticar o governante, o prefeito, o governador, o presidente, desobedecer? Uns são a favor do isolamento, outros são contra. Ou será que nós estamos pedindo ao Jesus que está em nosso barco para que entre com providência? Clamando as misericórdias do Senhor. Uma coisa, irmãos, que eu pensei em comentar no dia que eu vi, mas eu não comentei, é a questão de um post que foi colocado no WhatsApp, que era sobre os médicos. Né? E os médicos estavam dizendo que eles eram os guerreiros, né? Os 300 de Gideão, que eles estavam lutando contra a pandemia, que Deus ia dar vitória para eles. Irmãos, nós temos que entender que nós temos que lutar contra a pandemia. Os médicos estão lutando contra a pandemia. Mas nós temos que entender também, irmãos, que muitas vezes a pandemia pode não ser do Satanás. Porque Deus é que tem poder em todas as coisas. Deus é que tem poder sobre todas as coisas. E nós temos que fazer como Davi. Um texto interessante no texto quando vem uma peste sobre Israel. E Davi ele não diz assim, olha, eu vou vencer essa peste. Mas ele pega e se humilha perante Deus. E ele assume o pecado do povo. Porque o texto começa dizendo assim, que o povo, que Deus se desagradou grandemente do povo de Israel. E eu vejo, irmãos, quando eu olho para a realidade do povo brasileiro, do povo do mundo, vejo coisas que Deus não está se agradando, irmãos. Liberação de aborto, liberação do casamento homossexual, pessoas se divorciam por qualquer coisa, corrupção na política, pegam dinheiro da saúde, da educação, a falta de amor pelos outros, a prostituição, a desobediência dos filhos com os pais e várias outras coisas, irmãos, que não têm agradado a Deus. E às vezes as coisas acontecem por permissão de Deus. Tudo só acontece com permissão de Deus. Tudo, irmãos. Jó, quando foi atacado, que perdeu sua família, seus bens, sua saúde, precisou Satanás pedir permissão a Deus. E nós temos que ter cuidado para não estar agredindo a Deus quando nós começamos a amaldiçoar a pandemia ou qualquer outra coisa. Nós devemos, irmãos, pedir misericórdia ao Senhor. Senhor, apazigua a sua mão, porque nós não suportamos mais. Mas vou voltar para a mensagem, irmãos. Versículo 26 fala assim: perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homem de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Irmãos, na tempestade é quando realmente nós vemos o grau, a intensidade de nossa fé. É quando a coisa aperta, quando chega a dificuldade, é que nós vemos se nós temos uma grande fé em nosso Deus ou apenas brincamos de ser crente. Na hora que chega a dificuldade, as tempestades, é que nós vemos como é que nós estamos espiritualmente, irmãos. Aqueles apóstolos que estavam com o Senhor Jesus, eles ainda não estavam aperfeiçoados na sua fé. Jesus os repreende e fala, olha, vocês têm uma fé muito pequena, ainda mais sabendo que eu estou no barco. E às vezes muitos crentes também se posicionam assim, irmãos. Tudo gemem, tudo choram, mas não exercitam a sua fé, irmãos. Jesus ele confronta os discípulos pelo seu comportamento. Na NVI, Nova Versão Internacional, a tradução fica assim: por que vocês estão com medo? Por que vocês se amedrontam? Tendo visto os milagres que Jesus fez, as coisas que Jesus curou. Mesmo assim,
nós ainda nos amedrontamos. Jesus parece querer perguntar: as experiências que vocês viveram comigo hoje não têm mais valor? As experiências que vocês viveram comigo não aperfeiçoaram a sua fé? Lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, uma passagem que eu já preguei algumas vezes, 2 Reis 6, 15, Eliseu estava com seu jovem em Samaria e os sírios cercam a cidade. Aí no versículo 15 fala assim: então, tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saindo, eis que tropas de cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carro de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, esse moço aqui de Eliseu provavelmente é Geazi, e Geazi já tinha visto Naamã ser curado de lepra, já tinha visto as maravilhas que Eliseu praticou, mas mesmo assim, quando ele se viu cercado por inimigos, a sua fé fraquejou. Na tempestade que se chegou a ele fraquejou, irmãos. Porque é muito fácil nós vermos a dificuldade, a tempestade do outro, e dizer: não, eu tenho um profeta, não, eu tenho um Deus, não, eu tenho um Senhor. Mas e quando chega na nossa carne, na nossa casa, na nossa vida? Será que nós temos a mesma fé, o mesmo comportamento? Jesus deve ter falado para os discípulos: olha, na hora que tinha gente morrendo, eu ressuscitei. Na hora que tinha gente com fome, eu multipliquei o pão. Na hora que tinha gente doente, eu curei. Era nos outros. Agora quem é vocês? Vocês não têm fé? Precisamos exercer a fé na nossa vida, para que possamos ter vitória nas coisas. E por fim, irmãos, voltando lá a Mateus 8, versículo 26 ainda, após Jesus repreender os discípulos, ele fala assim: e levantando-se, repreendeu os ventos e se fez grande bonança. A última coisa que eu vejo, irmãos, no texto, é que quando o povo de Deus, quando os apóstolos, eles buscam a Jesus, quando os apóstolos clamam a Jesus, quando os apóstolos exercem o poder da oração, da intercessão, Jesus ele apazigua a tempestade. E nas nossas vidas também, irmãos, é da mesma forma. Quando o povo de Deus, ele clama ao seu Deus, clama ao seu Senhor, com certeza o Senhor entra em providência. E ele acalma a tempestade. Eu vejo, irmãos, que essa pandemia ainda não diminuiu porque nós temos buscado pouco a Deus. Nós temos esperado uma vacina, nós temos esperado por médico, nós temos esperado pelo isolamento social, mas nós temos pedir misericórdia ao Senhor. Senhor, não sei se essa pandemia foi porque homens fizeram coisas erradas e criou um vírus mais forte. Não sei se esse vírus já existia na natureza e se soltou e atacou todo mundo. Eu não sei se é a sua mão pesando contra a iniquidade que está a humanidade. Mas eu sei uma coisa, é que eu preciso que o Senhor entre em providência. Que o Senhor venha apaziguar a tempestade que está assolando todo mundo. Isso não vai ser feito pelo povo do mundo, irmãos. Não pense que o ímpio vai se converter vendo essas coisas. Eu acho que tem pessoas que são ímpias, que vão sair mais ímpias ainda dessa pandemia, irmãos. Como é que a gente ouve na televisão a notícia que um governante está superfaturando os respiradores, irmãos. É um absurdo.
Como é que um homem que está à frente do governo, ele superfatura uma coisa que vai salvar vidas, irmãos? Será que ele vai se converter? Ou será que ele vai sair mais ímpio do que ele entrou nessa pandemia? Fora outras coisas, irmãos. Quem deve agir é o povo de Deus. Quem deve agir são os servos do Senhor, que creem que o Senhor Jesus está no nosso barco e que Ele tem poder para reverter tudo que está acontecendo aí. Que Ele tem poder de cuidar de nossa casa, do nosso barco, da nossa família. Tudo depende de nós entendermos que Jesus ainda está no barco, que Jesus ainda está conosco. Por mais assustador, irmãos, que pareça tempestade, a gente está falando do coronavírus porque é o que está em voga agora. Mas eu sei que cada um está passando por sua tempestade. Alguns dos irmãos tiveram problema de saúde nesse período. Alguns irmãos tiveram problema de desemprego. Alguns irmãos tiveram problema com outra doença, como chikungunya, que eu mesmo tive. Cada um na sua tempestade, com suas famílias, com seus filhos, com seus empregos. Mas em todos esses aspectos, irmãos, Jesus está no nosso barco. Você crê nisso? Se você crê, busca Jesus comigo em oração. Maravilhoso Deus, querido Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra e pedimos a Ti, Senhor, que Tu venha, Senhor, nos alertar da necessidade de buscar a Ti, Senhor, porque Tu, Senhor, está no nosso barco. O Senhor Jesus está conosco. Vem, Senhor, entrar com providência, Senhor, nessa tempestade que se assolou por toda a humanidade, Senhor. Que é essa pandemia de Covid, Senhor. Tu sabe mais do que os médicos, porque Tu é o médico dos médicos. Entre em providência, Senhor. Cura aqueles que estão nos hospitais. Dá sabedoria a todos os médicos. Ser com os enfermeiros. Ser com aqueles que trabalham, Senhor, na área de saúde. Mas ser principalmente, Senhor, com o Teu povo. E dá a eles vontade de Te buscar a cada dia, Senhor. Para que Tu entre em providência e venha sarar a terra, Senhor. Como você saraste, Senhor, em outras épocas também, Senhor. Continua cuidando do Seu povo, Senhor. E nos dá discernimento espiritual em todas as coisas. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma boa semana na Sua presença. E quando nós nos encontrarmos de novo, seja o mais breve possível, para podermos juntos cultuar ao Senhor, que está no meu barco, que está no seu barco também. Que o Senhor lhe abençoe. Amém.